vamos aproveitar e mandar aquele aviãozinho para todo mundo que vocês acham que faz sentido. Fala, Rocha! Boa noite! Boa noite. Da mesma forma. Gente, pois é, vamos aproveitar. Vai dizendo de onde vocês são. Deixa eu só regular aqui o meu cavalete. Pronto. Tá assim, tá tranquilo. Pede para ele ativar o microfone dele na plataforma e deixar o computador mudo. Rocha, deixa o teu computador mudo no computador e fica... Pronto. Precisa habilitar o microfone. Desabilitar? Habilitar. Habilita o microfone. Habilita o microfone. O microfone do computador vai ser melhor. Pronto. Habilita o microfone do computador e desabilita só a saída do áudio do computador. Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Acelerando Negócios no Setor Imobiliário. É um prazer imenso tê-los aqui. O propósito desse programa, Acelerando Negócios Imobiliários, é discutir estratégias que possam alavancar todo o processo de originação de produtos, de novos negócios no setor imobiliário. Meu nome é Cristiano Rabelo e hoje nós iremos falar de um assunto muito bacana. Bairro planejado, comunidade planejada, vou até deixar o spoilerzinho para depois, né, Rocha? Comunidade planejada de baixa renda. É um modelo possível? Bom, eu trouxe aqui, eu convidei e estou tendo a honra que ele aceitou o convite, nada mais, nada menos do que José Rocha, CEO da Núcleo Urbano. José, quem é José Rocha? Fala pra gente, conta um pouquinho da tua história. Enquanto isso, pessoal, vai mandando aquele aviãozinho, vai compartilhando com seus amigos que fazem sentido, né? Ou seja, todo mundo aí que vocês acharem que faz sentido participar desse bate-papo, manda vir para cá, que a gente já está começando. José Rocha, quem é José Rocha? Conta um pouquinho da tua trajetória. Cristiano, prazer, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, conversar com você, com sua audiência, enfim, conversar com quem está interessado em comunidades planejadas, principalmente, né, no foco aí que a gente vai dar. Eu sou paulista aqui do interior de São Paulo, nascido em Tupã, uma cidade que fica aqui mais ou menos a 500 quilômetros de São Paulo, e depois a família foi para Bauru. Em Bauru cresci, adolescência, joguei basquete, estudei, fui fazer engenharia em São Carlos, né, na escola da Universidade de São Paulo, fiz engenharia civil, já lá se vão 35 anos, a turma está aí preparando, se Deus quiser, uma festa agora no final do ano. A pandemia tem que dar um tempo, pelo menos, para esse tipo de confraternização, né? Mas, depois de São Carlos, eu tinha ainda aquele sonho de interior, né? De poder trabalhar em grandes empresas, poder continuar estudando, né? Essa coisa era ainda muito mais complicada há 35 anos atrás. Então, São Paulo era um destino quase que inescapável, né? Então, fui para São Paulo, comecei a trabalhar no setor de construção civil, construção, né, numa grande empresa, Racional Engenharia, onde eu tive a oportunidade de aprender muito sobre obras, gerenciamento de obras, e obras que eram obras de shopping center, um estresse danado, um compromisso danado para cumprir prazos, e aprendi muito dentro dessa empresa, trabalhei bons anos, né, trabalhei 10 anos dentro de obras, porque depois eu saí da Racional e ainda trabalhei um pouco mais
na Birman. Na Birman eu comecei dentro dos canteiros de obras da Birman também, depois eu migrei para a incorporação. Sempre tive a vontade de trabalhar no setor do mercado imobiliário, né? E acabei tendo ali um curso intensivo de incorporação corporativa, né? Os edifícios comerciais da Birman são até hoje diferenciados, né? O Rafael está entregando mais um aí na Faria Lima, e na minha época não era diferente. Tive uma oportunidade de trabalhar no Birman 21, que foi mais um case que ele produziu, e na época foi um aprendizado enorme, tanto de incorporação comercial corporativa, né? Como todo o processo de comercialização daquele tipo de produto, que é um produto muito especial. E depois é que eu comecei a trabalhar com loteamentos, né? Comecei a trabalhar em loteamentos em 99. Em 99, eu fui para a Desim, que era uma empresa do grupo da Lopes, dos irmãos Marcos e Francisco Lopes, e a gente fazia loteamentos junto com a Scopel, ainda numa fase pré-Carlyle, né, que a gente era uma empresa bem tipicamente paulista, né, que atuava aqui na nossa região, aqui próximo de São Paulo. O empreendimento mais longe devia ter uns 200 quilômetros. A Scopel tinha algumas coisas no interior, Ribeirão Preto, Araçatuba, mas a Desim era mais próxima aqui de São Paulo. E foi uma delícia, porque foi um reencontro com o interior, né? Eu, já com quase 15 anos de formado, e eu não tinha nada que me ligava ao interior, né? Minha vida profissional era todinha capital de São Paulo. E aí, os loteamentos né, eu já morava em Jundiaí, né? Eu na faculdade conheci uma jundiaiense que me trouxe aqui para morar na cidade dela. Nós nos casamos em 90, e a partir de 90 eu comecei a morar em Jundiaí mesmo, né? Vim de São Paulo para cá e entrei naquela rotina de ir e voltar todo dia para São Paulo, né? Mas isso aí, em 2000, eu comecei a trabalhar, 99, 2000, comecei a trabalhar com loteamentos, e aí não saí mais, né, do setor. No começo foram esses loteamentos que a gente chama convencionais, né, pelo modelo de desenvolvimento, o padrão único de lotes, né, fechado, aberto, e foi um aprendizado também enorme, né, 8 anos que eu trabalhei com eles, muito aprendizado de vendas com a equipe da Lopes, né, que nós estávamos lá colado no muro da Lopes, do outro lado da rua, né, um aprendizado enorme, numa época fantástica. A Lopes era, né, sempre foi muito forte, mas naquela época ela praticamente dominava, brigava lá um pouquinho nos loteamentos, né, tinham 1 ou 2 empresas, mas, e aí eu fui até, quanto foi, 2007, eu né, tive uma oportunidade, fui convidado para participar da diretoria da Rossi, porque a Rossi queria alguém com experiência em desenvolvimento urbano. Eles queriam reproduzir o Vila Flora, que tinha sido um empreendimento muito importante para eles, e assim eu fui para a Rossi, né, porque estava naquela euforia também, mercado abrindo capital, e, né, o mundo bombando nas empresas de desenvolvimento, de SA, né, mas, então, eu acabei indo para a Rossi, né, um convite que me abriu muitas frentes, muitas portas, me abriu a possibilidade de trabalhar em outros estados do Brasil, coisa que até então não tinha experimentado, e aí, então, a gente começou a ter uma visão um pouco maior do que é o nosso país, né, o que é o desenvolvimento urbano do nosso país, as diferenças regionais, as diferenças culturais, e aí não parei mais, né, depois disso, foram quase 5 anos trabalhando na Rossi, e na Rossi já era para desenvolver não só, aliás, nós tivemos alguns loteamentos convencionais aqui em São Paulo, mas na Rossi era para fazer as comunidades planejadas, né? O bairro planejado, essa expressão bairro planejado me acompanha desde os tempos da Desim Scopel, né? Então depois a gente fala um pouco mais disso, mas só para encerrar, então aí em 2012 é que eu comecei uma atividade, um voo solo, né, com o núcleo urbano, com o propósito de orientar
como há também ainda hoje, né, muitas empresas de incorporação, principalmente, querendo atuar no setor de loteamentos. Isso começou com o boom lá de 2007, 2008, e não parou mais, né? Então, até hoje, existe esse movimento, as empresas que atuam na incorporação querem entender um pouco mais de loteamento, querem fazer, às vezes aparece uma oportunidade de fazer um empreendimento, e montar uma equipe é muito complicado, né? Leva tempo, então eu tenho o propósito era esse, e principalmente levar também conhecimento e informações para os proprietários de áreas, né? Então, existe uma diferença enorme, tem proprietários de áreas que têm recursos, mas não querem atuar, tem proprietários de áreas que querem atuar como loteadores, mas não querem ter uma equipe, enfim, existe uma demanda, né, um espaço para a gente ocupar ainda hoje, né, de levar informações, né, para que esses proprietários possam tomar melhores decisões de como fazer seu empreendimento, como fazer loteamento, comunidade planejada, né, e lá para cá a gente vem acompanhando e tive oportunidade de participar de 2 bons projetos de comunidades planejadas exemplares em termos de projeto, em termos de desenvolvimento, estão aí no mercado, estão se consolidando. É uma grande alegria a gente poder ver não só a concepção do projeto, mas o projeto vira mercado, né? Foi uma oportunidade, por exemplo, que não aconteceu na Rossi, apesar dos 4 anos, quase 5 anos na Rossi, nós tivemos o mundo acabou em 2008, 2009, né? Que atrapalhou bastante essa jornada dentro da Rossi. Tive que me desfazer da equipe, fiquei só pendurado nas regionais. Enfim, foi um período também complicado, mais curto, né? Praticamente em 1 ano a gente recompôs a equipe e retomou a orientação que tinha com independência dentro da empresa para poder tocar esses projetos. Mas só mesmo no núcleo urbano é que eu consegui ver os projetos serem lançados e efetivamente serem comercializados. Granja Marileusa, né, tive uma participação nos 3 primeiros anos do projeto e foi um prazer enorme, é um prazer enorme, a gente, né, conversa com o pessoal até hoje, mantém os contatos lá com a equipe, porque sempre é um aprendizado constante, né, o projeto vai mudando de fase e a gente vai acompanhando, porque esse aprendizado é para sempre, né? É um filho, né? É um filho. É um filho e esse filho vai longe, viu? Esse filho realmente vai longe. Um outro projeto que foi muito interessante que eu participei foi o Parque Mosaico, né? Que é em Manaus, né? Só de ser em Manaus já é um aprendizado à parte, né? Uma cidade completamente diferente de tudo que a gente imagina, né? Infelizmente, do ponto de vista urbanístico, talvez uma cidade das mais carentes que eu já encontrei, né, no Brasil, nas capitais que eu conheço bastante, só o Centro-Oeste mesmo, Cuiabá, Roraima, que eu não conheço, né, Porto Velho. O resto a gente já rodou bastante, né, nessas capitais, e Manaus, eu acho que Manaus tem, assim, uma deficiência grande ainda do urbanismo, de como a cidade cresceu, se desenvolveu, né? Então, foi um projeto também muito interessante, feito em Manaus, uma localização ímpar, mas com desafios, assim, enormes, né? Na concepção, né? De como você vê, como orientar as primeiras fases dos empreendimentos, né? As dificuldades para você desenvolver um projeto, né? Entrando aí um pouco já naquilo que é o nosso dia a dia, né? A gente vai pilotando um rol de informações que vai desde das regularizações fundiárias, né? Das matrículas que compõem a propriedade, passa pela legislação urbana e legislação ambiental, né? Então, é um tema que permeia várias especialidades, né, mais até que o próprio loteamento convencional, porque ele também atinge, né, a gente precisa conversar constantemente com incorporadores, porque esses produtos estão na mesa, né, devem fazer parte do mix de produtos imobiliários, e existe também a ponta mais difícil da comunidade planejada, que são as lojas, o varejo.
as lojas de complemento. Eu acho que a gente está com um pouco de estabilidade. Estabilidade aqui ou lá na produção. Pessoal, está todo mundo... Dá um joinha se vocês estão escutando direito. Para mim, cortou um pouquinho o áudio do Rocha. Foi só o Instagram, né? Não, mas tranquilo. Rocha, só para a gente poder começar aqui de como diz o Matuto, começar do início, e para todo mundo que está chegando aí e ter um entendimento coeso da complexidade do negócio e de toda a essência que esse negócio, que esse projeto, que esse modelo de negócio traz. Né? Me diz uma coisa, o que define uma comunidade planejada? Qual a sua essência? Qual a essência que se propõe o modelo de negócio de comunidade planejada? E, aproveitando a mesma pergunta, existe alguma diferença entre comunidade planejada e bairro planejado? Responde para a gente. Essa questão do bairro planejado, né? Eu tenho procurado, até propositalmente, me diferenciar falando comunidade planejada, tá? Porque o bairro planejado, é óbvio que a gente pode chamar qualquer comunidade planejada de bairro planejado, não tem problema nenhum com relação a isso, não existe nenhum certo nem errado, mas o que acontece? O bairro planejado, ele acabou vestindo uma variedade enorme de loteamentos que vão dos convencionais até aquela situação em que você tem uma grande gleba que é desenvolvida em fases e que isso leva a um planejamento um pouco mais arrojado, um pouco mais importante no planejamento dessas fases, né? Mas, de fato, eu estava falando para você, já como Desenho Scopel, lá em 2003, a gente já lançava bairros planejados, né? Então, a terminologia bairro planejado, eu acho que ela está mais ligada a essa coisa de se desenvolver uma propriedade em fases, né? Que são ditadas pelo mercado. O tamanho da fase, né, é um tamanho que sempre é orientado para absorver uma determinada demanda, e isso, então, vai te dando a necessidade de fazer o faseamento das grandes propriedades. Então, eu diria para você que, para facilitar a vida, né, das pessoas, eu gosto de chamar a comunidade planejada como um projeto que realmente engloba um mix de produtos imobiliários mais completo. Então, você pode ter o loteamento convencional, mas você precisa ter uma centralidade urbana caminhável, né? Isso é fundamental, não existe, não dá para a gente chamar de comunidade planejada ou bairro planejado, se você não tiver realmente uma centralidade urbana em que você vai ter o uso misto, né? Você vai ter a oferta de comércio de rua, necessariamente comércio de rua, né? O shopping center é um produto que não combina com comunidade planejada, ele é um produto anterior, né? Na história aí do desenvolvimento urbano recente, ele é um produto que já ficou para trás. A comunidade planejada, ela vem depois do modelo que impulsionou os shopping centers. Então, você tem que ter comércio de rua e espaços públicos de alta qualidade, né, que as pessoas possam realmente caminhar, se encontrar a pé. E essa centralidade... É correto a gente falar que é um ecossistema à parte, ou seja, é uma cidade, né? É uma cidade que propõe o uso, o trabalho, a socialização, enfim... Tem essa proposta como essência? É correto? Exatamente. Essa é a essência da comunidade planejada. Então, a comunidade planejada, ela pede um mix não só de produtos imobiliários, né? E aí, nessa centralidade urbana, você pode ter uma verticalização mais agressiva ou menos agressiva, mais adensada ou menos adensada, também de acordo com o mercado onde você está, né? Mas ela já pede essa diversidade de produtos imobiliários. E essa verticalização, ela cria, né? Ela tem que ser compatibilizada com larguras de ruas para que isso crie ambiências urbanas qualificadas. A essência da comunidade planejada é a vida urbana. É a vida urbana, a vida que acontece na rua, a pé.
você precisa estar... Eu não preciso do carro, né? Exatamente, né? O mote, né? A gente também já vê muito mal usado, distorções aí enormes, né? Que a gente vê empreendimentos usando o mote trabalhar, morar, se divertir, estudar no mesmo lugar, né? Então o cara faz um prédio, põe tudo isso junto e acha que, né, nós estamos falando da mesma coisa. Não é, absolutamente não tem nada a ver, né? Então, a comunidade planejada, se ela se difere do bairro planejado como uma sequência de loteamentos, em essência, é por ter essa centralidade de uso misto, né, em que as pessoas realmente têm a oportunidade de se encontrar a pé, de ter uma convivência social, seja para compra, seja para bares, seja para prestação de serviços, né, e trabalhar dentro de um ambiente desse tem sido... o diferencial de mercados mais maduros desse modelo, como é o mercado norte-americano, né? Ou seja, bem diferente daquilo que a gente vive hoje, né, Rocha? O crescimento urbano desordenado, as pessoas, problemas de mobilidade urbana, cada vez mais as pessoas se distanciam das centralidades por conta do próprio movimento de expansão, o processo de gentrificação, ou seja, a gente vai entrando numa série de pontos que nos deixa bem distante desse modelo. Agora, quando a gente vai olhar o mercado externo, seja a Europa, Estados Unidos, como é que o Brasil hoje está, levando em consideração todo o movimento de empreendimentos que carregam consigo esse conceito, a gente está muito atrasado ou não, Rocha? A gente está, o negócio está fomentando, o negócio está crescendo, a gente está indo no caminho correto. Como é que está isso? Olha, dentro das ferramentas, né, dentro dessa conceituação de projetos, né, realmente a gente tem poucos projetos que estão em nível de desenvolvimento, né, que você possa comparar com alguns que já acontecem, principalmente nos Estados Unidos. Eu não conheço tanto empreendimentos da Europa, mas já visitei muitos empreendimentos nos Estados Unidos, né, e bebo dos conhecimentos lá do Congress for the New Urbanism, para me atualizar e entender como é que isso está acontecendo por lá, né? Então, eles têm hoje uma série de projetos, tem até uma pesquisa muito interessante de um professor que eu acompanho já há algum tempo, em que ele lista, dentro das 30 maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos, ele lista centralidades urbanas como não só as centralidades que acontecem fora da cidade, porque esse modelo de você ter centralidades urbanas, eles também acontecem dentro da cidade consolidada, na forma de retrofits urbanos, né? Então, eu uso como exemplo Porto Maravilha, do Rio de Janeiro, que é o nosso exemplo mais recente, motivado pela Olimpíada, mas se você for ver em toda a cidade capital, né, você tem normalmente essa possibilidade, principalmente as litorâneas, né, o Recife Antigo, aquela região do Recife Antigo, Porto Alegre também passou também por um retrofit aí da sua orla, para acomodar um pouco mais, no caso de Porto Alegre, mais lazer, né, mas Belém a gente tem lá, do lado do a gente tem alguns espaços que são mais ainda de lazer, mas que poderiam estar recebendo, né, novos usuários, trabalhadores. Acho que no Recife aqui tem o hub de inovação, no Recife Antigo, nos galpões. Porto Alegre, eu acho que ainda tem um pedaço, né? Ainda está em processo de retrofit a parte antiga de Porto Alegre, né? Não, mas isso só para dizer que essa mentalidade de você colocar um diferencial de qualidade nos espaços públicos e atrair de volta moradores e pessoas que... Estão me ouvindo? Algum problema? Alô? Rocha, eu acho que está oscilando a internet. É do Roger? É do Rocha? É do celular? Pessoal, estão vendo a gente direitinho? Estão escutando? É o meu ou do Rocha? O meu? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu mudar aqui da rede. Pronto. É aqui, ó. Ele tá lá. Pessoal, a gente também... Voltou?
Aqui na minha região aqui está com uma ameaça de chuva. Aqui. Pronto, agora voltou. Aqui também está um pouco, está bem inconstante. Pronto, agora voltou. A gente também está ao vivo no YouTube, tá, gente? Cristiano Rabelo Oficial, a gente também está ao vivo lá no YouTube. Aproveita, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, que a gente tem um monte de entrevista bacana, um monte de vídeo bacana, que a gente está toda semana publicando. Rocha, só para a gente dar continuidade, a gente sabe que a estruturação de projetos que tem um ciclo muito longo, como a comunidade planejada, não é um projeto que tem... eu não sei nem se tem fim um projeto como esse, depois você até me complementa, porque é uma cidade que está em constante processo de crescimento, e ela vai plantando, vai implementando o ecossistema, e, por sua vez, isso vai criando uma dinâmica de crescimento, e o projeto ele vai se autoajustando, né? Enfim, tem projetos aí, a Pedra Branca, que já faz anos e tem um monte ainda muito tempo para maturar, né, o que falta, tem o Jurerê Internacional, enfim, tem um monte de coisa. Levando em consideração a complexidade, o próprio ciclo do negócio, quais são as principais dores dos empreendedores quando eles vão empreender esse tipo de negócio? E aí eu coloco em pauta não só as dores do empreendedor, mas as dores do dono do terreno também. Porque como o processo é um processo longo, é um ciclo longo, eu imagino que deva ser uma coisa assim, difícil de fechar a equação, né? Os objetivos de todos os players, os desejos, os anseios do dono do terreno, os objetivos do empreendedor, não deve ser uma coisa fácil de alinhar, né? Conta pra gente. Sem dúvida nenhuma, né? Isso vem já também dos loteamentos convencionais, porque os proprietários têm obviamente, diferentes situações para enfrentar, né? Problemas familiares, o imóvel é uma herança, enfim, são várias as situações, e os proprietários, olhando pelo lado dos proprietários, né? A comunidade planejada não precisa necessariamente ser em grandes propriedades, em milhões de metros, mas normalmente a dúvida maior e a oferta acaba recaindo em cima de propriedades com mais de 1 milhão de metros. Então, o proprietário que tem uma gleba com mais de 1 milhão de metros, né, 2 milhões, 3 milhões, no caso da Granja Maria são 6 milhões, a preocupação recorrente, primeira, com quem eu vou me casar, né? Então, quem vai ser o meu parceiro, porque é difícil a gente enxergar, né, nos casamentos também, mas que isso é para sempre, né? É muito difícil você conceber um relacionamento comercial, empresarial, que vai durar para sempre, né? A gente tem bons exemplos, né? Sempre temos bons exemplos, eu acho que a Riviera também é um bom exemplo disso, Riviera de São Lourenço, aqui em Bertioga, com a sua bloco, mas os proprietários não querem, via de regras, estarem vinculados ou comprometer a propriedade dele com um único desenvolvedor urbano, né, que vai ficar para sempre. Então, a gente precisa ser criativo nos contratos para que a gente possa criar, ao mesmo tempo, né, premiar o empreendedor que está correndo o risco dos primeiros desenvolvimentos, né, concebendo um projeto com um horizonte de, normalmente, 20, 30 anos, né, investindo para que alguma infraestrutura, às vezes água, às vezes acesso, água, esgoto, acesso, algum dispositivo de drenagem, enfim, você precisa investir, muitas vezes no início do projeto, em equipamentos, né, que vão ser amortizados ao longo de toda a vida do empreendimento. Então, um viaduto, um acesso que precisa ser feito, uma ponte, ou então um abastecimento de água, né, adutores, reservatórios, são obras que se você não fizer para uma determinada população que vai além da primeira fase, elas podem ficar até mais dispendiosas, né? Então, a gente tem que, projeto a projeto, a gente tem que enxergar esse tipo de situação e criando possibilidades do proprietário não se sentir refém,
daquela empresa que vai fazer as primeiras fases, e, ao mesmo tempo, motivar o empreendedor que está disposto a correr esse risco, que está disposto a ter uma equipe dedicada a esses projetos de longo prazo, que ele não saia depois da primeira fase, você entendeu? Então, realmente uma arte a gente ter que equilibrar isso, né? Eu tenho feito muito trabalho de prospecção e intermediação de propriedades de todo tipo, mas quando a gente se depara com grandes propriedades, tenho procurado auxiliar bastante os proprietários, dar essa informação, essa bagagem de informações que eu tenho, né, até na forma do curso, né, o nosso curso aí de loteamentos e comunidades planejadas na prática, se você me permite, aí, abusando aí do nosso canal. Por favor, por favor. Ele volta a ser colocado de forma online agora em maio, né? A gente vinha com a parceria com a Adit, e estamos aí costurando para que essa parceria siga, mas ele volta mesmo online, porque a pandemia não está permitindo que a gente faça, e a pandemia está nos ensinando a fazer lives, a fazer, né, cursos, né, ao vivo aqui, como nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, né? Acho que isso é um aprendizado que não tem volta. Mas aí, então, o equilíbrio desses dois temas, né? O proprietário que hoje muito facilmente busca informações, seja com especialistas, seja com urbanistas, advogados. Esse proprietário hoje ele busca muito mais informações sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo. A gente vê muito isso na Adit, né? Proprietários que estão pensando em desenvolver o seu empreendimento e que vão conversa com um, conversa com o outro, a ter um ritmo de aprendizado, né? Eu como consultor, eu tenho comigo que eu posso acelerar esse ritmo de aprendizado. Mas cada proprietário tem o seu próprio ritmo, né? Que tem o seu próprio plano de desenvolvimento. As coisas vão amadurecendo, acho que a expressão jornada também cabe muito nesse aspecto, né? E eles vão buscando informações até se sentirem confortáveis sobre o que é o modelo, né? Se eles querem fazer ou se não querem fazer. Eu achei muito complicado esse troço. Eu vou fazer um loteamento atrás do outro, me sinto mais seguro com isso. Não tem nada errado, né? A gente tem que ter um olhar distante das paixões, né? Eu tenho uma paixão, obviamente, pelas comunidades planejadas, né? Pelo desenvolvimento de cidades, né? Que eu acho que isso é realmente um diferencial para crescimento urbano, para que esse desenvolvimento urbano seja equilibrado e sustentável, mas a gente, obviamente, está no mercado e tem que respeitar aqueles que enfim, querem um aproveitamento mais imediato em termos financeiros. E o mercado é muito difícil, né, um loteador comprar uma propriedade, né, porque você, quando se depara com uma gleba bruta, você não sabe dizer qual vai ser o aproveitamento. Você tem uma estimativa, mas o aproveitamento real dela, né? Quanto que vai sobrar de lotes, né? Quanto que eu vou colocar de lotes para vertical ou para horizontal. Então, esse modelo de viabilidade é um modelo complexo, né? Esse modelo de planejamento... Eu imagino que seja. Na realidade, é extremamente complexo, né? É um elefante... no início, né, atolado na lama, né? Você tem que tirar esse elefante e fazer com que ele funcione, né? Ou com que ele ande direitinho. Então, o que a gente pode entender, Rocha, é que a participação do dono do terreno em empreendimentos como comunidade planejada vai além do permutante. É um cara bem ativo, né? Ele participa de todo o processo de desenvolvimento da cidade, né? Olha, vai depender do perfil do proprietário. Né? Tá. Vou te dar um exemplo. O que você tem visto hoje, isso tem tido uma participação maior ou não? O cara fica ali como sócio oculto, permutante, por aí vai. Eles no caso geral, né, assim, salvo... Eu vou te dar um exemplo. Granja Marileusa, que a família Garcia, né, do Grupo Algar, é uma família diferenciada nesse aspecto, não só por conta de ter um patrimônio importante, recursos financeiros para tocar, isso é uma parte das necessidades do proprietário. O proprietário precisa ser empreendedor, precisa querer fazer aquele tipo de empreendimento
ouvir muito e depois tomar a decisão se ele vai, qual o chapéu que ele vai assumir. A gente tem um chapéu na Granja Marileusa que é do Land Developer, que é uma posição em que a família ela não quer se relacionar com o comprador final do lote, né? Mas ela quer ter o controle do bairro, quer ter o controle da ocupação daquela propriedade, né? Ao longo do tempo, nada impede da família incorporar e ser proprietário ou fazer o loteamento diretamente, mas, via de regra, é um processo de aprendizado, até que isso seja entendido pelo grupo, né? Foi assim até agora, nos primeiros quase 10 anos que já existe, né? Então tem um aprendizado aí que você não pode descartar. Se amanhã depois o próprio Grupo Algar resolver fazer um loteamento, eu não vou me surpreender, né? Eles, por exemplo, participaram da construção de um centro de conveniências e serviços, né? E eles continuaram no empreendimento, permutaram, iam ficar como sócio. No meio da construção, o sócio teve problemas e teve que deixar a sociedade, e eles concluíram e ficaram 100% donos das lojas que estão lá hoje, né? Então, não era uma posição que eles queriam ter assumido e foram levados para isso e encararam. Outros proprietários, né, por diferentes motivos, diferentes razões, não têm essa governança ou essa estrutura empresarial que permita que eles tenham tranquilidade para ter uma estrutura de administração do bairro. Então, aí sim, eles ficam tipicamente na posição do terreneiro, e o desenvolvedor é que vai fazendo todas as tarefas, vão tomando todas as providências, orientando o bairro, né, e vai administrando o bairro dentro da filosofia que a gente tem, né, do faseamento, dos produtos, mas todos eles passam por esse processo de aprendizado, e via de regra, no parcelamento de solo, o proprietário tem mais poderes, né, porque parceria imobiliária não é permuta, né, não é a permuta que existe na incorporação urbana, né, que na incorporação urbana o terreneiro permutante, ele praticamente não opina em nada, né, ele não tem muita força em relação ao projeto que vai ser feito, né, ao incorporador. É normal que seja assim, ele está fazendo a permuta, mas como opção de colocar o terreno dele com melhores vantagens financeiras. No loteamento, nesses projetos de mais longo prazo, o proprietário retém um poder muito grande ainda, porque dependendo do formato que você faz a união do proprietário com o desenvolvedor urbano, ele não perde o domínio da propriedade dele, a propriedade fica em nome dele. Existem vantagens e desvantagens, já rendeu painéis excelentes na DIT Juris, né? E a DIT Juris, o pessoal que participou desse tipo de debate, fala, é um cobertor curto, você puxa de um lado, descobre o outro, né? Não tem modelo ótimo, né? Sempre é um modelo que fique mais adequado para o proprietário, né? Interessante. Complementando o que você está dizendo, Rocha, a gente tem visto cada vez mais presença do dono da área querendo fazer estudos de mercado, querendo entender um melhor modelo de desenvolvimento de negócio para a sua área. A gente tem visto isso muito, tanto na presença em eventos como o Complan da DIT, como aqui no escritório, por exemplo, a gente tem tido uma participação importante de donos de áreas querendo entender o melhor modelo de negócio para que ele consiga realmente dar um destino que gere valor para ele, para a família, enfim. Deixar um legado, uns querem deixar um legado, outros querem ter a maior geração de riqueza possível, enfim. E associar tudo isso é bem interessante. E tem tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Olha só, o João Carlos Tubarão chegou aí, maravilha. Tem um monte de gente. O Arthur Lapa, ele fez uma pergunta aqui. Rocha, dá um exemplo de prospecção, dicas de prospecção
eu imagino que ele deva estar falando de prospecção de novos negócios, de novas áreas. E aproveitando até essa pergunta do Arthur, depois aqui eu faço a pergunta da Vera, tá? Vera, eu tô atento aqui, viu? Eu vou até te fazer um incremento nessa pergunta. Quem é que manda nesse negócio? Ou seja, a gente sabe que um negócio desse mexe com a região, né? Seja ela uma micro-região, seja ela uma cidade na área de expansão urbana, ou seja, ela chega ao ponto de ter a capacidade de vetorizar o crescimento, né? Quem é que manda nisso? O negócio ou o mercado? O mercado que manda no projeto ou o projeto que manda no mercado? Quem vetoriza quem? E aproveitando, e você responde ao Arthur, dando um exemplo de prospecção ativa. Bom, começando... Estou te colocando aqui e estou apertando o cinto, hein? Pela rotina da prospecção, né? A gente sempre começa olhando o mercado, né? Começa e termina e sempre olhando o mercado. O projeto é primeiro o mercado. E esse olhar sobre o mercado é que vai te posicionar também a comunidade planejada. Porque a comunidade planejada, ela pede um mix de produtos imobiliários, né? Então, a gente falar em comunidade planejada de baixa renda, que era até o nosso tópico aí, né? Ela é função de localização da propriedade, né? Porque a vocação natural acaba sendo ditada pela região que ela está. Às vezes, uma propriedade é tão grande que ela pode mudar a vocação que seria teoricamente natural, né? Então, o Granja Marileusa, por exemplo, aconteceu isso, o desenvolvimento de mais alto padrão era na região contrária, mas pelo porte do empreendimento, né, era possível a gente mudar um pouco esse roteiro, e foi isso que aconteceu. Então, ter mudado totalmente a lógica urbana, né, em função disso. É uma cidade grande, né? Uberlândia é uma cidade de 650 mil habitantes, muito, muito espraiada, né? Então, não é fácil você mudar, assim, uma cidade desse porte, né? Mas, realmente, todo o planejamento de empreendimentos com muitas fases, né? De glebas. Uma vez eu fiz um painel na DIT, né? Como é que você faz o desenvolvimento de uma grande gleba? Primeiro é o seguinte, qual é o tamanho do mercado? Porque dependendo do seu mercado, não é a gleba que é grande ou pequena, é o mercado que é grande ou pequeno. Então, se você está numa cidade de 50 mil habitantes, uma gleba de 500 mil é enorme, né? É uma baita gleba. Se você está numa cidade de 3 milhões, 2 milhões de habitantes, ou numa região metropolitana, né? Uma gleba de 5 milhões de metros pode ser uma gleba boa, você entendeu? É sempre uma grande gleba, 5 milhões de metros, passou de 1 milhão é grande, né? Mas só para ter esse parâmetro, né? A gente tem cases aqui, como é aqui na nossa região, aqui, Swiss Park Campinas, que tem 5 mil lotes lá que foram vendidos assim, de um dia para o outro, coisas em praticamente 5 anos esses lotes foram vendidos. Tem lote ainda à venda lá, mas é assim, reserva da reserva, né? Então, é mercado que manda todo o tempo no projeto, no mix de projeto, no faseamento que você vai fazer, na estratégia de ocupação que você vai fazer. Falando um pouco disso, né, de mix e de projeto, o que acontece? Você tem no planejamento da ocupação da gleba, primeiro sempre mercado, e aí você vai potencializar, né, primeiro, né, ou vai colocar primeiro no mercado aquilo que tem mais liquidez, né? Depende da distância que você está da cidade, né? Às vezes não tem sentido, não faz sentido nenhum você querer colocar edifícios verticais, porque é um pasto, então não cabe, né? Normalmente a gente começa por loteamentos horizontais, né? Ou condomínio de casas, ou loteamentos horizontais. É assim, muito difícil você escapar disso. Para formar... Calma aí, que você já está soltando um spoiler da pergunta, você já está soltando um spoiler. Calma aí, ó, gente, a gente já vai entrar no bairro planejado, na comunidade planejada de baixa renda. Mas aproveitando esse spoiler que o Rocha soltou, deixa eu agora emendar com essa pergunta, Rocha.
como fechar a conta financeira. Não, perdoe, essa aqui eu vou fazer depois. Levando em consideração que esses projetos sempre estão posicionados em lugares distantes da região central, como resolver o problema da síndrome de Colombo? Como assim, Cristiano? Quem vem primeiro? Os moradores ou o ecossistema de serviços e comércio? Como resolver essa questão? E aí, eu acho que isso acaba ligando também o ponto de quem vem primeiro, ou seja, quais são os equipamentos que devem ser fomentados para que ele alavanque todo o restante. Responde para a gente, como resolver a síndrome de Colombo nessas regiões que são um pouco mais distantes? Olha, é bem interessante, né? Porque uma das coisas que acontece muito, os proprietários dessas áreas, aqueles que buscam informações, eles acabam, muitas vezes, encomendando um master plan sem compromissos, né, com outros profissionais, né? Os bons escritórios já completam um pouco o trabalho, mas às vezes a gente se depara com o master plan, e o master plan é um sonho que às vezes é muito turbinado pelo proprietário que vê um monte de prédios, né? Ele viu o conceito, foi para os Estados Unidos. Então a gente vê muito comumente, né, alguns estudos, né, de fim de plano, entendeu? Então o fim de plano é cheio de lojas, cheio de edifícios, mas como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente dá o primeiro passo, né? Então, voltando na questão de como é que a gente desenvolve, não sei se você está aí, está aí, né? Pensei que tinha congelado. Voltando na questão de como a gente desenvolve, você realmente tem que ter morador para viabilizar qualquer comércio, não tem como ser diferente. Existem, né, aqui na região de Alphaville, até uma lenda aí viva, né, a história do seu Dr. Renato Albuquerque, de comprar o pão da padaria para viabilizar a padaria lá do Alphaville, né, mandar entregar o pão naqueles primeiros moradores. Isso faz parte do processo de uma comunidade planejada, né, de um bairro planejado. Porque realmente você muito dificilmente vai ter uma situação de você ser passagem a ponto de ter um trânsito na sua porta que viabilize um comércio logo imediatamente a aprovação do empreendimento, né? Normalmente você está criando um destino, esse destino ainda não existe, ele vai existir quando as pessoas se mudarem. Então, de novo, esses moradores pioneiros, né, é mais fácil você encontrar essa disposição de ser pioneiro entre aqueles que vão comprar um lote, né, ou um condomínio de casas. O lote, ele dá uma sensação um pouco mais de segurança, né, porque tem mais gente comprando, o empreendimento, você faz 400 mil metros, né, você tem lá, leva 300, 400 lotes, 500 lotes, de uma vez só, isso diminui a resistência, né, do isolamento, né, aquela sensação de isolamento. Mas só depois, realmente, que esse primeiro loteamento tem, efetivamente, moradores, é que o comércio vai se viabilizar, né? Você pode se antecipar e criar alguns cenários, e eu vi isso, né, nos Estados Unidos eu vi isso, estava construído, mas era um cenário, você chegava na porta, olhava pela vidraça, estava tudo vazio lá dentro, né? É um cenário que te ajuda a desenvolver, porque por mais que você tenha recursos hoje de vídeo, realidade virtual, seja o que for, nada se compara ao ambiente construído, né? Então, o apartamento modelo vem daí, né? Nada se compara a você ter um apartamento modelo. Como é que você vai fazer o apartamento modelo de um bairro inteiro? É mais difícil, entendeu? Então, você construir um pouco desse cenário pode ser um investimento pesado, né? Mas é melhor você construir, investir em construções que depois vão ter um uso definitivo, seja para uma associação de bairros, seja para você receber empreendedores, visitantes, né? Porque existem algumas atividades dentro do bairro que não se confundem, né? Então, esses equipamentos que você precisa para estruturar o bairro,
se você construir, fazer uso como stand, depois fazer uso como associação, como clube, coisa que valha, vale a pena você investir nessas construções quase que definitivas, porque você vai ajudar a formar o bairro, a criar, né, espaços públicos, ambiências urbanas qualificadas, né? O Pedra Branca, para ficar num exemplo, né, eles fizeram o passeio Pedra Branca, né, belíssimo passeio Pedra Branca, e de um lado eles tinham os edifícios, tinham conseguido viabilizar os edifícios de incorporação com o térreo comercial embaixo, mas do outro lado da rua não tinha viabilidade para você lançar edifícios verticais, do mesmo porte que está de um lado da rua, né? Aproximadamente 12 a 15 pavimentos é o que tem lá. Então, para não ficar o Passeio Pedra Branca, né, que é a Main Street, a Rua do Comércio, né, ela só fica agradável, só vai chamar as pessoas, a convidar as pessoas a caminharem nessa rua, se ela tiver os dois lados ocupados, pelo menos os dois lados ocupados, né? Então, eles construíram, no lado que ainda não tem edifício, eles construíram toda uma cadeia de lojas, né, para poder criar essa ambiência urbana qualificada e dar essa sensação. Mas eles acham que bancam alguns desses aluguéis aí, porque muito provavelmente nem tudo se viabiliza numa hora para outra. É o maior desafio. Usaram a faculdade também, né, Rocha, no início. Também. A universidade como uma centralidade geradora de fluxo, que por si só, a gente tem feito alguns estudos de comunidade planejada, e sempre a gente gosta de pensar em centralidades iniciais que sirvam de ancoragem, fazendo com que haja o fluxo que por si só o ecossistema de atendimento àquela centralidade dê um nível de maturidade para que as pessoas sintam-se atraídas a se mudar. Uma faculdade, normalmente, ela acontece isso é uma coisa que tem que ser analisada a cada caso, tá, gente? Aqui eu tô dando... Pode acontecer. A âncora não pode ser um shopping. Não Exato. pode ser um shopping. A âncora, o shopping não conversa, o shopping é um produto da geração anterior, do espraiamento da cidade, Sim, né? sim. Então, o shopping não existe dentro da comunidade. Uma faculdade, ela tem condições de atrair todo o ecossistema de fast food, de uma série de outros elementos que dão suporte à faculdade, e ele não precisa de ter ninguém morando, né, Rocha? É uma centralidade que normalmente funciona em lugares que têm problema de mobilidade urbana, enfim. Agora, cada caso é um caso, né, Rocha? Olha que interessante. Comunidade planejada em cidades que não têm problema de mobilidade urbana, você tem dificuldade de colocar uma centralidade como âncora, porque, não tem problema de mobilidade urbana. As pessoas vão para lá e vão para cá. Enfim, então a ancoragem ela precisa ser ampliada, levando em consideração uma série de fatores, como qualidade de vida, a própria integração do urbanismo com a região, enfim, tem uma série de coisas. A gente, inclusive, está trabalhando num projeto semelhante, que o próprio empreendimento, ele se adequa ao local, levando em consideração que, na região, é muito bem planejado e não tem tanto problema de mobilidade urbana. Mas, enfim, então, vamos entrar agora no bairro planejado popular, Rocha? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Rocha, como é que a gente fecha a conta, Rocha? Como é que fecha a conta financeira de um bairro que tem essa proposta de valor? Normalmente, o urbanismo de uma comunidade planejada, ele tem essa proposta do uso das áreas urbanas estarem muito voltada para o relacionamento, para as pessoas, ou seja, a cidade ela é feita para as pessoas. Em síntese, você usa muito mais a área comum do que as áreas privativas. O que sobra acaba restringindo um pouco a área de comercialização. E aí eu te pergunto, como é que a gente fecha a conta para botar um bairro planejado, popular, de baixa renda? Porque se eu tenho menos área vendável, porque ela está dentro de um contexto onde o próprio conceito do negócio permite essa geração de valor,
essa qualidade de vida e tudo mais, como é que paga essa conta? Como é que fecha essa conta? Dá exemplo aí para a gente de cases que estão conseguindo implementar. Bom, se deu oportunidade, você tocou rapidamente aí no assunto também, que é um diferencial de bairros e comunidades planejadas, que é a formação, realmente, a formação da comunidade, né? A tecnologia social para você realmente levar as pessoas e fazer com que essas pessoas adotem aquele lugar como seu lugar, o seu novo lugar. Desenvolver o sentimento de pertencimento àquele lugar, né? Isso é vital para uma comunidade planejada. E talvez esse seja o ponto mais difícil e um diferencial, um dos maiores diferenciais em relação aos bairros planejados, que tende a ser um pouco mais isolados, né? As coisas estão assim, acontecem meio que cada um no seu quadrado, né? Então, juntando as coisas, né? É óbvio que tudo que você faz no segmento econômico, né? Você tem que ter muito mais eficiência e que tem que ter muito mais cuidado, porque o seu fluxo de caixa vai ficar realmente com uma exposição grande, né? Os loteamentos convencionais, populares, né? Eles são muitas vezes viabilizados com os juros. Os juros da carteira são fundamentais para você pagar a conta toda do empreendimento, né? Eu já cansado de rodar viabilidade em que o valor operacional é zero ou negativo, né? O resultado operacional é zero ou negativo. Dependendo da taxa de desconto que o seu investidor, o seu desenvolvedor urbano usa, né? Se usar 12%, hoje acho que a conta não fecha para loteamento popular. Loteamento popular, que eu digo, é quando ele está numa faixa de preço, né? E às vezes não precisa nem ser popular, mas baixou o preço abaixo de R$300 por metro quadrado, né? Não interessa a classe social, interessa o valor de venda. R$300 por metro quadrado é um preço já difícil de você viabilizar, né? E então você tem que fazer a sua equação olhando aquilo que você vai conseguir vender realmente. Se você vai ter as lojas, por exemplo, você não vai conseguir atrair lojista para comprar, você pode até vender esses terrenos. Esses terrenos, às vezes, tem essa equação de liquidez, de você vender o terreno comercial. Às vezes você consegue vender rapidamente o terreno que tem a vocação, está destinado a ser uma loja, né? Mas esse cara que comprou, ele não vai conseguir. Se ele montar a loja dele ali, ele pode tomar prejuízo. Então, como a comunidade planejada, também um dos segredos dela é você manter o maior número possível de terrenos comerciais, você controlar o mix de lojas, né? Então, é uma boa estratégia para quem está montando a viabilidade, reter esses terrenos das áreas comerciais. E a viabilidade acontece, muito provavelmente, né, muito comumente, através dos loteamentos, que compõem o mix de produtos. Eles são mais facilmente vendidos, né, no primeiro instante, onde não tem a possibilidade de você ancorar com o comércio ou com outros produtos. Então, você faz o loteamento, com as receitas desse loteamento, que você vai impulsionar e ter condições de ir alavancando novos empreendimentos, porque na hora que você faz o loteamento, você começa a gerar, começa a criar o espaço. Para você transformar espaço em lugar, você vai precisar da comunidade, das pessoas, né? E esse trabalho é costurado a longo prazo. Você, depois de ter atraído a sua equação, porque a sua equação que gera os lotes para incorporação, ela é viabilizada com a receita que você teve nos lotes residenciais. Então, se você tem, por exemplo, 100 mil metros ou 100% da área de lotes, você vai ter aí 20%, 30% talvez no máximo, terrenos para incorporação residencial. Terrenos para comercial, 5%, tanto para fazer comércio de rua, como para fazer outros usos comerciais, né? 5%, 10% no máximo. Isso vai depender de estudo de mercado que você faz para dimensionar e esperar essa demanda futura acontecer, né? Às vezes vale a pena você ter um pouco de sobra
de lojas, de terrenos voltados para lojas, porque aquela loja regional de médio alcance, ela vai acontecer no momento de maturação do empreendimento, né? Então, você dosar isso é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil, né, Rocha? Até porque o urbanismo de um bairro planejado, ele tem como proposta de valor a cidade mais humanizada, a cidade de fato para as pessoas, né? A gente está muito acostumado a ver empreendimento de loteamento, por exemplo. Você está aqui loteamento, tá? Popular, se o cara puder, o cara faz uma rua que, se ele pudesse, ele fazia uma rua que só passaria bicicleta ou moto, para aproveitar o máximo possível de terrenos loteáveis, né? Enfim, o cara não botaria nem fio se pudesse. E a gente está falando o quê? De um urbanismo que tem 29, 28 metros quadrados, ou 20 metros de ponta a ponta de uma rua, com ciclovia, com passeio, ou seja, você vai exigir mais da área, você vai trabalhar muito mais a ambiência no projeto. Isso, queira ou não queira. Você trabalha um percentual muito pequeno. A centralidade mesmo, ela não precisa de mais do que 5%. A centralidade onde tem esse uso misto mais dinâmico, né, do comércio, no máximo 10% da propriedade ou dos lotes líquidos, você entendeu? Então, você carregar esses lotes por algum tempo faz sentido. Óbvio que você precisa vender os lotes residenciais, né, o loteamento mesmo, né, é ele que vai... Não, eu não falo nem dos comerciais, tá, Rocha? Eu estou falando do urbanismo. Estou falando das vias mais largas, com ciclovia e com toda a infraestrutura que possibilite às pessoas a socialização, né? Ou seja, as pessoas se encontrarem, as pessoas andarem, calçadas grandes, enfim. Eu me refiro a isso. Eu acho que um projeto que faz um link muito grande com isso é o projeto do Grupo Rossi, na qual você trabalhou, né? De Sumaré. Existe uma... Vila Flora, né? Uma pergunta recorrente, não só para a Rossi, mas também para a Planet, que é uma grande empresa aí que está fazendo esses empreendimentos no Nordeste, né? É que a conta não fecha, né? Então, todo mundo fica sempre perguntando, né? Perguntavam para a Rossi, e a Suzana mesmo, né? A gente já ouviu diversas vezes da Planet dizendo isso, né? Então, realmente, as pessoas não estão acostumadas, né? As pessoas que não conhecem o conceito da necessidade ou da viabilidade, mas é aquela coisa. Às vezes o cara vai gastar muito mais em publicidade do que fazendo uma praça, você entendeu? Você faz uma praça, não vai te custar 3%, 4% do VGV, você entendeu? E a praça é para sempre. Então, a praça fica incorporada naquele empreendimento e ela vai se valorizar, ela vai valorizando o empreendimento cada vez que ela fica mais verde, maior, mais ocupada, né? Ao passo que a propaganda você tem que fazer sempre, né? Ela tem validade. Então, você ponderar esse tipo de coisa, de entender que às vezes você está antecipando um pouco as construções, mas que isso é uma forma de investir em ambiência, e que isso volta, né? Tem sempre que fazer um planejamento dentro das suas possibilidades de caixa, não tem espaço para você ficar realmente fazendo as coisas sem olhar o seu fluxo de caixa, tem que ser muito bem planejado, tem que ter muita consciência de que as coisas precisam ter sustentabilidade econômica, não é? E no bairro econômico, no bairro de mais baixa renda, um grande problema é que você traz os moradores, eles estão lá, mas ainda assim eles não têm um poder de consumo para fazer viabilizar grandes equipamentos comerciais. As centralidades que ali estarão, a capacidade de consumo local é muito baixa, né? Acaba exigindo, você tem que fazer um alinhamento das centralidades que lá estarão até para poder ter um equilíbrio, né? E ser atrativo ao mesmo tempo. E aí o que demanda mais o quê? Adensamento. Você tem que ter um bom adensamento para que o comércio ganhe na quantidade. Ele não vai ganhar na qualidade, né? Isso é um fato. Então, você precisa realmente ter muita calma para planejar e para não abrir mão também dos conceitos urbanísticos, né? Porque é uma tentação você vender um terreno e não se preocupar com quem vai ser o ocupante. Isso pode trazer prejuízos a médio prazo.
porque desconfigura o projeto urbanístico inicial, perde, né, a possibilidade de você ter fachada ativa, porque é uma resistência grande. Os incorporadores não gostam de colocar fachada ativa, né, de estar nessa situação. Eles preferem ficar num quarteirão, 2 quarteirões fora da centralidade e poder construir aquilo que ele já domina, né, que é o residencial, né, que ele tem lá os modelinhos dele e tal. E no econômico isso é muito mais rigoroso, né? A gente tem a produção em série, que é uma coisa, no econômico ela é muito rigorosa, a conta não fecha mesmo. Então, a gente precisa conciliar, esse é um grande desafio, a gente precisa conciliar essas oportunidades que a gente tem de trazer investidores, trazer descontos de recebíveis. É uma equação difícil, né, Rocha? Não é uma equação fácil, não. A Joyce até fez um comentário, a Joyce Cardoso, bem interessante, que eu acho que é nessa linha mesmo, Joyce. Ganha-se em permanência, vínculo do cliente, novas vendas de forma orgânica, enfim, a própria valorização, né? Eu acho que um dos cases de maior sucesso de bairros populares, de comunidade planejada, é realmente o Vila Flora, né, do Grupo Rossi. Ali funciona. Se você chegar no Vila Flora, você não diz que o bairro é um bairro popular. Mas você vê que realmente a área comercial do Vila Flora, ela foi carregada pela Rossi, que construiu bastante esse cenário, né, na praça principal, e realmente eles tiveram que carregar por algum tempo, né, esse projeto, porque não havia consumo, né, também essa armadilha do econômico, né, as pessoas que estavam morando, tinha uma quantidade de pessoas morando, mas não tinham poder de compra para viabilizar as lojas que estavam já instaladas, né? Então, teve muita rotatividade de lojas, espaços que ficaram fechados por algum tempo. Hoje, né, eu diria para você que falta espaço, até porque o bairro ele se consolidou e se gentrificou, né? Ou seja, realmente subiu até a régua aqueles primeiros moradores ou moradores que perderam renda acabaram preferindo se mudar de lá, porque o bairro subiu um pouco de patamar. É interessante, são várias histórias de pessoas que compraram apartamentos de 40, 50 metros, né, e depois se mudaram dentro do bairro, não deixaram o bairro, né, e porque o bairro teve a pessoa foi contaminada por esse sentimento de pertencimento. Isso é muito importante no desenvolvimento de comunidades planejadas, você conseguir transferir para as pessoas que vão morar naquele lugar, né, esse sentimento de cuidar daquilo que ele gosta, né, de cuidar do bem comum, é isso que estrutura, e eu acho que no econômico, né, esse sentimento de comunidade ele é até mais fácil de você estruturar, porque as pessoas são mais carentes de serviços públicos, elas se ajudam muito mais umas às outras, cuidando do filho de uma, de outra, né, sendo mais solidário no dia a dia, uma coisa que a gente está aprendendo muito na pandemia também, né, tomara que isso se irradie para as outras classes sociais, porque a comunidade planejada, ela foi pensada para ter mix de uso, o ideal é que você possa ter renda, pessoas, famílias das mais diferentes rendas, então não faz muito sentido você pensar numa comunidade ou formar uma cidade em que você não tenha diferenças de renda. Existem diferenças de renda, existem diferenças sociais, né, que acompanham. Às vezes o cara é rico, mas ele não tem um nível de educação formal, ou enfim, ele de outro segmento, né, tem outros acontece muito, né? Então, isso Poxa. A gente e a comunidade planejada pretende, sim, ser um reflexo de tudo isso. Rocha, a gente está chegando ao fim já da nossa live, só respondendo algumas perguntas rapidamente, acho que o Márcio, quando a gente fala a conta não fechar, é isso, Márcio, não é viável. Então, eu acho que isso cabe não só à comunidade planejada, mas a todo tipo de negócio no setor imobiliário. É preciso entender, é preciso compreender o posicionamento do projeto para ver se a conta fecha, porque não é uma equação fácil você alinhar desejos, necessidades, anseios, capacidade de compra com
a conta financeira do teu negócio, com o que o permutante, o dono do terreno, está te exigindo, enfim, está te demandando. Então, é uma equação que a gente considera no planejamento, Cristiano, é que cada fase ela é autônoma. Sim. Porque a próxima fase você não tem como assegurar quando vai ser lançada. Sim. Você entendeu? Então, é muito perigoso quando você tem esse dilema dos acessos, né? Um investimento grande, pô, tem uma ponte para fazer, eu tenho 2, 3 quilômetros de acesso para pavimentar. Isso realmente é um desafio grande das comunidades planejadas, né? Muito. Porque você tem que, as contas precisam fechar fase a fase, né? Você não pode ficar carregando muitas coisas na fase seguinte eu recupero. Isso é perigoso e precisa ter uma folga de caixa bastante elástica aí para absorver essas infraestruturas que você antecipa, né? Por um motivo ou por outro, você acaba tendo que antecipar. Sem falar que cada fase precisa ser implementada de modo que potencialize a fase subsequente, né? Então, essa simbiose, essa alavancagem precisa ser muito bem posicionada. Gente, a gente está chegando ao final da nossa live, tem um monte de perguntas. Joyce colocou aqui que dava para a gente falar disso muito tempo, mas dá mesmo, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro. Mas só para a gente poder fechar, Rocha, o que você diria para o cara que tem uma área grande, que tem uma oportunidade de fazer um bairro bem organizado, um bairro planejado, uma comunidade planejada? O que o cara deve fazer e o que o cara não deve fazer? Só para a gente poder fechar. Eu acho que hoje a gente tem uma gama enorme de possibilidade de buscar informações, né? A nossa ADIT, né, que eu adoro tanto, é uma associação onde você pode... nós tivemos um Complan agora, recente, mas você pode buscar, tem referências bibliográficas, né? Buscar informações com urbanistas, né? E obviamente, é que a gente está aí à disposição para fomentar a divulgação de informações para que essas pessoas possam tomar as melhores decisões, até de não fazer, você entendeu? É muito comum, os proprietários hoje são assediados, entra um cara, chega e fala assim, pô, não, você devia fazer tudo Minha Casa Minha Vida, prédio e tal, né? Chega um outro e fala assim, não, você devia fazer casa popular, não, você tem que fazer o loteamento. Então, o proprietário fica realmente, não precisa ser comunidade planejada, não, isso na prospecção, cotidianamente, a gente está enfrentando esse tipo de dilema. Então, buscar informações, né? Existem informações, existem profissionais com experiência já, apesar de não serem muitas as comunidades planejadas no Brasil, mas existem excelentes exemplos, empreendedores, o pessoal da Pedra Branca está sempre disponível para a gente visitar, conhecer o empreendimento, a gente sente um prazer enorme deles de divulgar esse conhecimento, sempre que eles estavam, agora, essa semana mesmo, fazendo lives, ficar atento que a internet pode te trazer esse conhecimento, mesmo que você esteja lá em Goiás, no interior, você, através da internet, consegue um mundo de informações, né? O Vitor, né, que está lá em Rio Verde, em Goiás, começou a frequentar a ADIT, né, até onde eu sei ainda não saiu o empreendimento dele, mas ele está fazendo isso, tem uns 2, 3 anos, né? Um executivo dele esteve conosco fazendo o curso, enfim, está procurando se informar. Esteja ao lado de quem sabe. Se acompanhe de especialistas, que dificilmente você vai fazer bobagem. O Arthur perguntou o livro e o Oliveira colocou, gente, Comunidade Planejada, da ADIT Brasil, inclusive o Rocha tem um capítulo aqui dentro desse livro, né? Tive o prazer de participar. Esse livro é muito bacana, eu indico vocês, entra no site da ADIT Brasil e compra esse livro, Comunidade Planejadas, que tem aqui, tem os maiores especialistas ligados ao modelo, à estruturação de negócios com esse perfil, estão colocando aqui as suas contribuições. Gente, essa live vai ficar gravada, tá, no YouTube. Para quem não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve. Cristiano Rabelo Oficial. Toda semana a gente está com um convidado de peso, como foi o Rocha, né, como foi o Paulo Toledo na semana passada. A gente deixa gravado, vai lá, você assiste de novo, compartilha, enfim.
Rocha, um imenso prazer. Como a Joyce disse, daria para a gente ficar aqui conversando horas e horas e horas, que nós teríamos muito, mas muito que discutir, né? Muito assunto para trabalhar. Mas muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês e com a generosidade de vocês ter disponibilizado um pouco de tempo para estar escutando a gente aqui, conversar e bater esse papo gostoso. Rocha, obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cristiano, agradeço a quem esteve conosco aí nos acompanhando, e é um prazer poder contribuir, debater esse assunto que é tão saboroso para a gente. Gente, até a próxima e a gente se fala. Viu? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.